senhor já tratou alguém que o senhor tentou tratar de forma humana, tentou tratar a alma, mas era possessão demoníaca? Com certeza. E o caminho vai nos ensinando, né? Com certeza, porque a possessão demoníaca ela é muito similar com um surto de pânico. Então eu posso sim repreender ali um demônio onde tenha só um pânico, como também eu posso estar ali com uma possessão demoníaca pensando que é pânico, porque as sensações parecem muito. Então o discernimento espiritual nesse momento é muito importante para você lidar sem ignorância dessas questões. Mas é uma linha muito tênue, né? O senhor como Muito tênue. clínico e como pastor, como lidar com isso? Exatamente, mas sempre eu digo que é o campo que vai nos ensinando. O campo que vai nos ensinando, né? O dia a dia, as experiências, cuidando de pessoas, trabalhando nas duas áreas já desde muitos anos, Brasil, mundo, pós. O cara é pastor e, claro, missionário, projeto que ele faz aqui, o projeto missionário, e também médico. Top, cara. Muito top isso. Bênção de Deus. É bom ter esse tipo de pessoas assim também. Desastres, ambientes de igreja. Então, todos esses ambientes eu gosto de ter como escola. As próprias tragédias da minha vida, de infância, de adolescência, de vida adulta, porque as pessoas elas têm medo da tragédia que aconteceu com ela, do caos que aconteceu com ela. Pelo contrário, eu sempre digo para as pessoas que a gente ensina mais com os nossos fracassos passados. Nós humanos temos o nosso ser egóico, que é ensinar os outros só com os nossos pontos fortes. Mas Jesus ensinou com as feridas. Então, quando você se humaniza, não é? E nessa humanização sua, você começa enxergando coisas que o teu ego não deixa você enxergar. Perfeito, Nossa, perfeito. verdade, verdade. Então, nós, mais do que nunca, precisamos nessa geração, sempre precisamos, né? Mas nessa geração, mais do que nunca, nós precisamos do dom de discernir os espíritos. Até para a área do senhor, precisa muito dessa questão. Porque às vezes o senhor pode estar tratando de forma humana o que é espiritual e às vezes pode querer tratar de forma espiritual aquilo que é humano. Então, o dom de discernir os espíritos é essencial para o senhor e para todos os pastores que pastoreiam a igreja, para não ser enganado, né, pelas emoções humanas, para não atribuir uma obra ao diabo aquilo que é obra de Deus e também para não dizer que é obra de Deus aquilo que é obra do diabo. Exatamente. Discernimento espiritual é aquela capacidade de você discernir entre ambientes, lugares e pessoas, né? Essa sabedoria profunda que o Espírito traz no seu espírito, associando com a compaixão pelo ser humano. Quando você associa esse discernimento com a compaixão pelo ser humano, Deus ele vai te forjando de armas e de ferramentas de tal forma que você começa a ter um olhar para enxergar de verdade o que é mental, o que é espiritual, o que vem de causa espiritual, o que vem de causa química orgânica. Quando você começa tendo esse olhar, né, esses pontos cegos, quando eles vão embora, você está preparado para lidar com uma visão diferente com a humanidade ferida. Perfeito. Perfeito, gente. O que ele falou aqui, uma análise perfeitamente. Temos que analisar. Eu, como líder, tenho que analisar o que é carne, né, o que é alma e o que é espírito ali. O que está acontecendo na vida da pessoa, né? O que gerou esse trauma? Da onde aconteceu isso, né? Isso é tudo, cara. Isso acarreta tudo. Se a pessoa não enxergar, não ter o discernimento ali espiritualmente, gente, infelizmente pode ser enganado, né? A pessoa ela pode ser enganada. Até mesmo uma pessoa normal, tipo assim, pessoa que não é um pastor em si também, né? Mas sim um líder ou alguém ali que cuida de pessoas também, vê aquilo ali e falar, poxa, isso aí é espiritual, mas às vezes não é. É alma mesmo. Aí às vezes é espiritual e a pessoa quer tratar a alma. É como o pastor Abraão falou ali. Em tudo é ter compaixão.
Compaixão. Como o senhor falou, essa questão aí também de ter o discernimento de algo que faz referência ao químico orgânico. Às vezes o camarada veio do mundo, era cheio de vícios lá e ainda não conseguiu se ver limpo total das nicotinas e dos vícios, seja alcoólico e dependência química que tinha. Foi liberto, transformado por Cristo, mas ainda isso está no seu sangue, né? Faz parte do seu corpo. Então, agora na igreja, ainda que ele foi liberto, ele vai ter que viver uma luta. E às vezes nessa luta, ele vive um conflito existencial na sua mente por causa daquilo que está no seu sangue, que está no seu corpo. Né? Exatamente. Porque tudo aquilo que o ser humano provou, tocou, cheirou, está no seu sistema nervoso. Aí. Então a pessoa vem para a igreja, aceita a fé com todas as boas intenções, mas o seu cérebro, aonde é que o ser humano é tentado? O ser humano é tentado na onde ele construiu trilhas neurais. Se ele construiu trilhas neurais no crack, nas drogas, ou no álcool, ou na perversidade sexual, é ali aonde ele vai ser tentado. É porque ele construiu trilhas neurais ali. Então, não é porque a pessoa veio para a igreja, você jogou o azeite espiritual e aquele cérebro já está livre. Não, vai ter que ter um processo. Por isso é que é o momento onde, à luz da psicologia e da psicanálise, jogando nesse cérebro traumatizado, ferido, machucado, você entender que por trás de certas condutas existem feridas profundas. Não é porque a pessoa... Não, tem ali feridas profundas. Então, aquilo que nós falamos, a compaixão nesse momento, ajuda muito para você não abandonar essa pessoa, mas você ter olhares para ele de compaixão, entendendo que tudo que ele provou, tocou. O que eu mais aprendo hoje em dia é discipular pessoas. Né? Hoje eu discipulo adolescente. E nessa discipulado, eu tento entender eles, o que eles estão passando, o que eles estão desejando, né, para que Jesus ele venha trabalhar de forma ali na vida da pessoa. Né? Às vezes eu tenho que entender a pessoa, eu tenho que ouvir a pessoa. Se a gente não caber ouvindo a pessoa, como é que a gente vai saber o que a pessoa está passando, né? Isso é uma grande verdade, cara. É uma grande verdade. Nós temos que ter compaixão, sim, claramente, da pessoa. Temos que amar o próximo como a nós mesmos, discipular essa pessoa, né? E é aquilo, né? Nós é tentado naquilo que é mais colocado. Algo que realmente aconteceu. É interessante isso. Cheirou, faz parte do sistema nervoso dele e está ali na caixa preta, digamos assim, do ser humano. Então você orou por ele. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 1? A terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Então, às vezes, uma mente, um abismo mental está ali. O espírito está ali. A função do espírito é mudar o ser humano. Mas aqui por baixo a terra está sem forma. Esse cérebro sem forma, escuro, traumatizado. E o que você precisa se fazer agora? Joga luz de palavra de Deus, luz de compaixão, luz de neurociência, luz de psicanálise, luz de psicologia, muito amor, muita compaixão, para se fazer como foi feito com o bom samaritano fez com aquele ferido. Então, hoje, 95% de pessoas que se convertem da nossa Assembleia de Deus, eu falo ela porque eu nasci nela, Sim. Então vão embora. Por quê? Porque às vezes o nosso tratamento com essas pessoas é aquele sermão da noite, aquele sermão bonito, e só isso não segura, principalmente quem vive no... É exatamente isso, cara. Discipular é você estar junto com a pessoa, é você preparar a pessoa, mostrar a pessoa o caminho de Cristo, estar junto com ela, até chegar o momento que ela já está pronta para discipular outra pessoa. E assim vai continuando. Não adianta um novo convertido, chegar aqui e eu falar, agora é o seguinte, você vai cuidar daquela pessoa. Não é bem assim, né? Eu tenho que ver como é que a pessoa está, quais foram preciso ali de algumas coisas a ser cuidado nessa pessoa, em áreas espirituais que precisa ser cuidada, áreas moral, que é a alma também, né? E assim por diante. Ou seja, a conversão, glória a Deus, a pessoa se converteu. Agora é uma caminhada diferente, né? É uma caminhada em Cristo.
E não é fácil. Submundo das drogas, do crack, do álcool. É preciso ter um atendimento mais profundo a essas pessoas. Isso. Você não pode tratar no meio da multidão uma pessoa que é um viciado em drogas, que está ali amando Jesus, quer servir a Deus, mas ele não tem forças. Ele precisa ter esse acompanhamento, ele precisa ter um lugar específico. Recentemente eu estava em uma reunião e um pastor disse assim: no meio dos meus jovens não se senta um jovem viciado que veio, aceitou a fé, e não se senta porque vai contaminar os meus jovens. E eu perguntei para ele, eu disse: o senhor tem um ambiente específico para cuidar desse jovem, que é um dependente químico, que veio para a sua igreja, aceitou a fé, não pode estar no meio dos seus jovens. Tudo bem, mas o senhor tem um ambiente específico? Tem um especialista com compaixão para cuidar dessa pessoa? Porque a igreja tem condição. O senhor pode fazer? Não. Então nós deixamos a desejar. Por isso é que hoje cresce os moradores de rua, cresce a dependência química, cresce assustadoramente, porque às vezes nos falta ferramentas. E também somos ignorantes, às vezes, em relação ao tratamento e queremos espiritualizar o que não é espiritual. Perfeito. Que colocações perfeitas. A igreja como instituição deixa muito a desejar nessa questão. Porque, assim, eu acredito que o pastor ele precisa ser assalariado, o obreiro é digno do seu salário. Até porque o ministério pastoral ele é bem desafiador. Ele exerce um trabalho, não era para ser, porque eu acredito que psicólogo é aquele que estudou para exercer a profissão, mas ele acaba exercendo através dos conselhos. Ele também, às vezes, pode não ter feito psicanálise, mas acaba exercendo por causa das orientações. Enfim, existem muitas funções que o ministério pastoral exige você exercer, mas você não tem essa profissão. Então, a igreja acaba pecando, por quê? Porque o pastor não quer pagar um profissional para ter um gabinete. Principalmente, por exemplo, o senhor é pastor e psicanalista clínico. Qual a dificuldade que a igreja teria de pagar um salário para o senhor exercer a sua profissão para atender as pessoas vulneráveis que estão sofrendo com complexidades na alma? Por exemplo, um dependente químico que veio para Jesus, ama Jesus, quer ser liberto, quer ser tratado, quer ser transformado, mas acaba não tendo força e precisa de orientações de um clínico, mas vai procurar na igreja, não tem. Aí, às vezes, o que tem é um pastor que vai dar conselhos espirituais, tal, mas não vai saber tratar a alma como alguém que estudou a área, né? Então, tem essa deficiência na igreja que parece que a gente não quer supri-la. Não é por falta de condições, porque tem condições. Tem salário para um monte de gente, e às vezes salários absurdos, e não consegue colocar no piso salarial o trabalho de um profissional que exerce um trabalho de excelência. O podcast que tem impactado o mundo. Essa é a grande realidade, a grande verdade, né? E, gente, hoje, né, eu falo aqui do ministério onde eu estou. Cara, esse ministério é muito abençoado. Hoje nós acompanhamos a pessoa, nós discipulamos a pessoa. Claro, se a pessoa tiver muita coisa, né, aí chamamos claramente o pastor, ali também tomar as devidas providências. Quando é assim também é chamado um especialista. Cara, hoje eu amo o ministério onde eu estou, né? Porque é um ministério muito abençoado, né? Vivemos célula, cara, em casas, trazendo pessoas para perto mais de Cristo, muitas pessoas sendo transformadas através disso, de célula, cara. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido isso. Foi algo que realmente mudou minha vida. E é o que aqui o doutor e pastor Abraão falou, cara. Tem que ser tratado de forma correta, de compaixão, abraçar a pessoa. Mas é isso então. Queridão, deixa o like, compartilha. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.